Shalom, shalom, shalom aleculã, a paz para todos. Forte, forte, forte. Esta mensagem, ela é uma mensagem muito forte mesmo. Estou avisando isso porque talvez nem todos possam suportar, né, o que é mais do que necessário ouvir, né, aquilo que o Eterno tem para falar conosco. Como hoje, no despertar, né, às 6 horas, aproximadamente às 6 horas da manhã, o Eterno ele começou a falar comigo de uma forma muito profunda. Algo sequer imaginável. Imaginável mesmo. Nós, os Adam, ou seja, ser humano, nós, ser humano, e eu em particular, respeito e amo a todos como a mim mesmo. Eu respeito e amo a todos. Quando chegar esta mensagem, a todos também, quando não chegar essa mensagem, tá? É como a mim mesmo, tá? E em particular aqueles que realmente essa mensagem, cuja finalidade é trazer um grande conhecimento, né, a todos nós, falar nos seus livros, compartilhe, porque nós estamos vivendo os últimos momentos, as últimas horas, né, em que o Vav, o sexto Yom, o sexto dia, né, de nós, Adam, seres humanos, se finda, acaba, termina o governo humano, tá? É o fim do governo humano. Aí vamos adiantar a um outro governo, que esse governo é o governo do Eterno, a saber, e o de rei vai de rei. O Elohi é o seu Kadosh Shem, ou seja, nome. Deu com Yud, Dalit, Yud, Vaver, que se revela pela sua Davar, ou seja, palavra, Rai, viva, ou seja, Torá, cujo Shem, o nome, não é nada mais do que nada menos, Yeshua, o Salvador, o significado, Hamashia, o ungido, que é o significado, Yeshua Hamashia, o Salvador, o ungido do Eterno, para a salvação de todos quanto depositar a sua emuná, a sua fé, a sua confiança. Abençoado seja para todos sempre o nome do Eterno. Neste nome Cor, poderoso. Por quem ele, ou seja, o Eterno, se revelou, tá? Para nos salvar. Yeshua, para nos salvar. Muito temos ouvido falar sobre este número. Qual número? Talvez você esteja se perguntando. 666. Grave bem esse número, 666. Até porque é um número muito conhecido, muito comentado, muito falado, muito explorado. Em Apocalipse, né, capítulo 13, do versículo de número 3 até o versículo de número 18, existe uma criatura. Ali o Eterno nos revela, tá, uma criatura, tá, que seria tão astuciosa
Então, é uma, digamos assim, seria uma humanização da própria, da própria serpente, ou crocodilo, né? Aquela que no Éden, astuciosamente, né? Ele conseguiu ludibriar o Ish, homem, através da sua Ish, mulher, né? Para cometer um erro terrível, né? Um erro que mergulhou todos nós, seres humanos, sua descendência, né? Sua gênese, né? Mergulhou todos nós, a humanidade, num abismo, num grande abismo. A astúcia, esse ser, essa criatura, essa serpente, esse crocodilo, ou seja, ele é tão astuto que se possível fosse, como está nos escritos, né, ele enganaria até o ou seja, o povo, preste bem atenção, em algumas traduções nós vamos ter os escolhidos, tá? Mas não é o escolhido. Então isso aí forja uma outra compreensão que já faz parte da astúcia desse ser astuto, que é o meia, não é até os escolhidos, é o povo, ou seja, escolhido, o povo ungido do Eterno. Vejamos, isso são palavras do primeiro século, tá? No primeiro século só havia um povo, tá? Um povo, né? Que esse povo, ou seja, era um povo que era, como nós vamos ver mais adiante, algumas referências das escrituras, da escritura ou da própria cópia das escrituras, ou seja, que era conhecido, como é conhecido até os dias de hoje, embora por muitos que não queiram assim aceitar, mas essa é a realidade, é o que o Eterno nos revela através da sua davar, da sua palavra, que ou seja, que é o povo de Israel, a nação de Israel, ou seja, que ele, se possível fosse, entendendo? Se possível fosse, eles enganariam até os ungidos, os escolhidos, os separados entre todas as nações, como povo do Eterno, como guardião da sua Torá, da sua Davá, da sua palavra, daqueles o qual o Eterno enviaria, como enviou o Salvador, a salvação para todos quanto nela depositasse, que é nada mais nada menos a sua Torá viva, a sua emuná, a sua fé, a sua extrema confiança. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E este povo é o povo de Israel. Examine lá, pegue Deus, abra a sua escritura, a tradução que você tem nas suas mãos, a Bíblia, né? Pega lá a sua Bíblia, abra lá em Deuteronômio, capítulo 7, está aqui no hebraico, né? Deuteronômio, Devarim, que significa palavras no plural. Deuteronômio 7 significa Devarim, palavra no plural, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Do versículo 1 ao versículo número 10. E também Romanos, ou Romanos, até capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 35 do Romani 11, do versículo 1 ao versículo 35. Tá? Israel, o povo de Israel, o anjo de Israel, o povo do Eterno, o povo que o Eterno separou para si, para que todos aqueles que entre as nações também tivesse esse propósito, esta sede de fazer parte desse povo, né, deveria ser enxertado como Shaul, né, ou seja, conhecido como apóstolo Paulo, e nos deixa bem claro nas suas epístolas, inclusive em Romanos capítulo 11, versículo 1 ao versículo
35 e outros escritos por denominado Achaú, ou seja, o apóstolo Paulo, emissário do Eterno. Então, Israel cresce o quê? Cresce no Salvador e Rudim, no Salvador judeu, né? Esse então, né, verdadeiramente seria o que através desse Rudim, desse judeu, entendendo? Ele seria o que? Seria enxertado nessa nação preciosíssima, que é a nação que o Eterno escolheu separou para si, que é a nação desprezada por todos e por todos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Daqui é o povo de Israel, através de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Por quê? O que seja. Então, por quê? Porque, talvez você tenha pergunta, né? Porque os judeus até hoje, Israel até hoje, os Bnei de Israel, com exceções, né, de muitas exceções, principalmente nesses últimos tempos, que muitos já feito techuvá, né, a Torá, todos já têm reconhecido, né, Yeshua HaMashiach, já são milhares, né, no mundo inteiro, né, que já estão prestando serviço, né, e confissão de Emuná, né, a Yeshua Mashiach como Salvador, entendeu? Mas por quê? Né? Grande ainda parte da maioria, né, dos Bnei de Israel, principalmente Israel como nação, ainda estão esperando a volta do Salvador, que é Yeshua, o seu significado. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia, Salvador, você sabe que você está lendo o nome de Yeshua, que é o que significa o nome do Salvador, é do hebraico para o português, tá? Você lê Salvador, Yeshua. Quando você lê salvação, você também está lendo Yeshua, que é o significado. Porque o povo de Israel, a nação de Israel, os anjos de Israel, não o aceitaram, né, assim quando ele foi enviado, né? Nós temos M motivos para poder explicar disso. Uma dessas foi o que foi a apostasia generalizada, né, que Israel se encontrava nos últimos dias, né, e Israel precisava passar por um corretivo, né, e o corretivo não é de brincadeira, né, nós sabemos, né, que foi a mão pesada do Eterno que de forma se estendeu sobre a nação de Israel com um açoite, né? Com um açoite terrível, né? Que o povo padeceu por quase 2.000 anos, Vejamos, entre os povos, né? Por quê? E um motivo que está bem claro, bem revelado, né? Explicado, né, na epístola, na carta do emissário Shaul em Romanos, né, no capítulo 11, no versículo 1 ao 35, ou seja, que o eterno, e o de rei, a saber, é o seu nome, o Coar, o poderoso de Abraão, de Isaac, Jacó e Israel, ou seja, endureceu o seu coração. O Eterno, o próprio Eterno, endureceu o coração da nação de Israel, como mantém endurecido até o dia de hoje, e a qualquer momento o Eterno vai quebrar essa geleira, vai transpassar essa barreira e vai novamente vai flexibilizar novamente, né, os leigos, o coração da nação de Israel, e todos vão reconhecer o Mashiach, Yeshua, a Mashiach como seu Salvador, ou seja, o Eterno vai perdoar todas as suas iniquidades, todos os seus erros contra a sua Torá, contra a sua Davá, contra as suas 10 palavras, Sefer Devarim, seus 10 mandamentos, e contra os seus Shabat, Shabbatot, assim sucessivo.
novamente. O Eterno vai novamente reconstituí-los, né? Reconstituí-lo como verdadeiramente o povo do Eterno e reedificá-los, né? Como o Eterno assim o fez no princípio, já começou a fazer com a instituição desde 1948 do Estado de Israel, até chegar à sua plenitude, à sua plenitude. E a todos nós, seres humanos, que somos das nações, digamos assim, seres humanos, são nós, ou seja, se o Eterno não endurece o coração dos filhos de Israel, ou seja, não endurecesse eles, fazendo com que eles não reconhecesse Yeshua, né, como o Salvador, ou seja, todos nós, nações, seres humanos que não somos oficialmente a sua descendência, não somos israelitas, né, somos goi, né, somos estrangeiros, né, no que diz respeito a Israel, todos nós pereceríamos. Não teríamos salvação, digamos assim. Tá? Jamais receberíamos essa palavra na qual nós recebemos, que é a palavra que salva, é a palavra, ou seja, é a Davar, é a palavra do Eterno, né? Cujo o nome, o Shem, é Yeshua HaMashiach, que é a sua Torá viva em toda a sua plenitude. Baruch Hashem, bendito seja o nome, ou seja, 666. Este é o nosso pretexto, né? Esclarecer, ser esclarecido como o Eterno esclareceu, a mim em particular, e através de mim esclarecer a todos. 666. Para saber quem é o 666, como assim está no cerco da revelação, no livro de Apocalipse, denominado Ayohanan, né, sobre as coisas, né, que haveria de acontecer futuras. Na verdade, nada ali é mistério, porque quando fala que no hebraico é Sefer Zeon, mais ou menos isso é a pronúncia Sefer Zeon, que significa Revetiverion, significa revelação. Tá? O significado do hebraico, que nós conhecemos como Apocalipse, é revelação. Então aquilo ali é a palavra que está tudo revelado. Tá? Então, ou seja, o 666 para saber quem é esta criatura, para conhecer, nós temos que conhecer, tá? Conhecer primeiro as raízes do Salvador, de Yeshua. E todo texto e contexto, por exemplo, o hebraico, tá? Nós temos que conhecer. Se nós não conhecemos o hebraico, se nós formos tentar, através do estudo, por maior que seja o intelecto de um de nós, estudar como muito assim tem sido feito, ou seja, este número com outro idioma, com outra linguística, tá? Nós vamos ficar como o povo de Israel, pior do que o povo de Israel, ele ficou 40 anos por causa da sua rebeldia, né? Vagando, né? ali no deserto, né? Como castigo do Senhor. Vamos ficar pior ainda, porque não vamos ter noção, completamente sem noção, vamos estar perdidos como que num labirinto. Por exemplo, o hebraico, no hebraico, ou seja, Hassatan, que é conhecido também como Satanás, Satã, que é conhecido popularmente como Satanás, né? O que significa? Ele tem um significado, porque esse nome é um nome que vem justamente do idioma hebraico, tá? Não é de outro idioma, do idioma hebraico. Ele significa o que? Significa adversário. Adversário ou opositor, ou seja, aquele que se opõe, isso, ele se opõe, isso nos revela porque a árvore da Rai, da vida, e da morte, estavam no meio do jardim do Éden, ou seja,
no meio do jardim, no Éden, ou seja, no Gan, jardim, ou seja, na terra que ficava na parte da terra que ficava no Éden. No Éden. Não era na totalidade do Éden, mas era uma parte da terra que ficava no Éden, né? O Gan, o jardim, tão conhecido como jardim, popularmente jardim do Éden. Éden. Elas estavam tão próximas, estavam no meio do jardim. O Eterno colocou as duas no meio do jardim. Podemos dizer, uma assim do lado da outra, podemos dizer, próximas, né? Como que uma do lado da outra. Podemos entender que uma dava um prim, que é prim é o frutos, no plural, frutos, né? Para a rai, a vida eterna, e a outra para a morte, ou seja, a morte eterna. Ou seja, ambos eram frutíferas, só que uma para a vida e a outra para a morte. Uma para a salvação e a outra para a condenação. Em Bereshit, conhecido como Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9, e versículo 17, você abre a sua escritura, ou essa que está postada assim no Face, você está recebendo essa mensagem no Face, só tocar nela, né, que ela vai abrir, e você vai ter todos os livros, tá? Tanto do hebraico, já transliterado para o português. Tá? Aí você vai ler de uma forma que você vai já tá tendo uma visão real do que realmente na realidade, ou seja, porque essa escritura, isso é inclusive um aplicativo que você pode baixar no Google Play, no Play Store, aliás, no Play Store, tá? E que você tem Bíblia Israelita Restaurada. Lá no Face tá, ali na minha página no Face, tá? Você vai abrir, você pode tocar nela, ela vai abrir, você vai consultar tudo, você pode abraçar esse aplicativo também no seu Android, ou seja, Gênesis, Bereshit, capítulo 8, versículo 9 e versículo 17, ou seja, uma árvore que é da vida revela o Salvador israelita, cujo nome é Yeshua, que significa Salvador, tá? E a outra, os opositores, plural, os opositores, os Hassatã, né? Os opositores a ele, ou seja, ao Salvador Yeshua, Salvador Yehudinho, Salvador judeu, Salvador israelita, né? Ele os anti-Yeshua, tá? Os anti-Yeshua, que é a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, como assim foi traduzido para o português, sendo que entre todos esses anti-Yeshua, entendendo? Opositores, entendendo ao Mashiach, entendendo a Yeshua, o ungido eterno, existe um específico que mudaria como mudou praticamente tudo, como dias, como anos, como meses, como festas, povo do eterno. E se tiver até um outro povo que não é o povo do eterno, povo do eterno, o Salvador do eterno, né? Ele mudou, instituiu, mudou até o Salvador. Você tirou Exu e colocou um outro Salvador no lugar dele, outros Salvadores e outro Salvador no lugar dele, tá? E do próprio eterno, até o nome do eterno ele teve. Ele é tão astuto que teve a coragem de furtar o nome, né, que é a identidade do Eterno, pela qual o Eterno se revelou e se revela a nós, Eterno, né? E outra particularidade, odiaria a Torá do Eterno, a saber o que é a Torá do Eterno. A Torá do Eterno é nada mais, nada menos do que o manual do Criador para a sua criação.
É o manual do Criador para a sua criação. É para que ela saiba que ela tem um bom proveito de si mesma e venha ter muito bom, todo meu hoje, muito bom proveito de tudo quanto o Eterno facultou, ou seja, entregou em suas mãos. E se colocaria, ou seja, essa criatura, entendeu? Se colocaria, ou seja, o 666, que é uma criatura específica entre outros opositores, entre outros a Satã, opositores, entendeu? Se colocaria como um ser divino, ou seja, como um Deus, como assim é mais conhecido, como um ser divino, né, acima de outros seres, né, em que tinha o reconhecimento, né, o testemunho dos povos, das nações, que eram os seus deuses, Esse ser se colocaria como um maior, acima dele tudo. Deus, ou seja, esse aí é o Deus, ou seja, o Elohim, homem. Baruch Hashem. Agora, chegou a hora de saber, ou seja, de ser revelado aquele que todos nós, todos sem exceção, tá? Hoje, como uma crescente exceção, é claro, tá? Crescente exceção, é claro, poderemos saber. Mais uma vez, prepare o seu coração. Se você não puder não continuar ouvindo, você não ouça. Entendeu? Mas é bom que você ouça, porque se você não ouvir, se você permanecer no erro, tá? Foi porque você escolheu, tá? Fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e endurecer o seu coração. Então a responsabilidade será somente sua, como minha e de todos quanto tiverem acesso a esse entendimento e se recusar, você não querer saber, ouvir e nem procurar entender, usar a sua racionalidade e esse esclarecimento que o Eterno nos dá. Então você prepare o seu coração, porque é forte, muito forte mesmo. No alfabeto hebraico, a letra Vav, tá? A letra Vav, ela equivale ao número 6. Número 6 que é o número do Ada, o nome do Ada, ou seja, do Ish, do homem. É o número do homem, o número do ser humano. É o número 6. O ser humano foi criado no sexto Yom, no sexto dia. Tá? Então ele é o número 6. Então, o número que precede ao Sheva, ao 7, ao Shabbat do Eterno. É o número do homem, o nome do Ish. Tá? O número 6, que é a letra Vav, tá? Que a sua equivalência numérica é 6. Ou seja, 3 vezes Vav, ou seja, o Vav é 6 vezes, nós colocarmos 3 Vav, um ao lado do outro, nós vamos encontrar o número 666. 666. Tá? 666. Mas a questão que este número tem, ou seja, o número 666, como está revelado lá no Sefer, conhecido como, traduzido como Apocalipse, né, de Yohanan, né, que esse ser, essa besta fera, entendendo? Essa criatura iníqua, essa criatura, tá? Ela tem um sinal, ela tem uma imagem e ela tem também um Shem, ou seja, o nome. E ele enganaria toda a Eretz Olam, ou seja, toda a terra e todas as nações seriam enganadas por ele. Ele se tornaria como um ser absoluto, né, como o divino, sobre todos e sobre todos. No hebraico, tá? No alfabeto hebraico,
são compostos de 22 consoantes, né, no alfabeto hebraico. A letra Samer, o Samer é o nome da letra, tá bom? Não tem nada a ver com a nossa caligrafia, tá bem diferente. A letra Samer, que tem o som de S, tá? Essa letra Samer ela tem o valor numérico de 60. Se unirmos as letras Samer mais a letra Vav e Samer novamente, são 3 letrinhas. Samer, Vav e Samer. Se unirmos essas 3 letras, de novo, ou seja, pronunciaremos, tá? Qual será a nossa pronúncia? Qual é a palavra que formaremos? Será a palavra SUS, que trazendo para o português é S-U-S. 3 letrinhas, S-U-S. SUS. Grava bem essa palavra, SUS, que é um Samer, um Vav, que equivale ao número do homem, do ser humano, tá? E mais outro Samer, tá? Onde a palavra SUS. Mas a letra Lamed, ou seja, se nós pegarmos a letra Lamed, né, e colocá-lo como um prefixo antes dessa palavra SUS, tá? Que foi substituída, tá? Lamed, que é a equivalência dela, o som dela é um som de L, do nosso L, tá? Um som de L, Lamed, só que o nome dela é Lamed, tem som, não é L, mas o som dela é um som de L no nosso português, tá? Então, que foi substituída, sendo que essa letra ela foi substituída no grego e foi substituído no latim também, mesmo menos no hebraico. No hebraico continua da mesma forma, como Eterno assim o constituiu, Lamed. Ela continua sendo Lamed, ou seja, e que essa letra ela tem um som de L. Só que essa letra latim, Lamed, essa letra Lamed, que foi substituída no grego e no latim pela letra, qual letra que foi substituída? J, pela letra J, tá? O Lamed, que tem o som de L, né, inclusive é uma das faz parte das pronúncias no que diz respeito ao ser divino, à divinidade, ao eterno, a Deus, né, porque significa, ou seja, significa Deus, ou como a pessoa diz no popular, Deus significa Deus, né? Isso é questão de Deus, é outro assunto que não tem nada a ver com a Torá, não tem nada a ver com a palavra. Então, a pronúncia que significa ao divino, ou Elohi. Elohi é o eterno, é Deus, é o Errat, ele é o único, o autoexistente, ou seja, então essa palavra, essa letra Lamed, ela foi substituída pela letra J, tá? Então, ou seja, vamos encontrar, ou seja, antes dela ser substituída, qual nome nós vamos encontrar? O nome Lessus. Vê se é familiar para você essa pronúncia, Lessus. Se você quiser saber quem é o 666, tá? Quem é o 666, você tira esse L, essa palavra que tem som de L, tá? E coloca no lugar dela o J. Aí você mesmo pronuncia aí, tá bom? Você mesmo é que vai chegar à sua conclusão. Eu estou botando todas as ferramentas na sua mão. O Eterno está botando, eu não. O Eterno colocou nas minhas mãos, estou passando também para as suas mãos todas as ferramentas, né, para que você possa chegar a um denominador comum, tá? E sair de tantos anos e mais anos, séculos e mais séculos de anos, de engano como tem vivido a humanidade em si, né? Crendo, tá, num Salvador, quando na realidade ele é o
opositor, tá? Você tira essa letra, tira esse L de Lessus e coloca o J, que é o qual ele foi substituído. Se não para a memória, foi no 14º século, tá? Quando foi criado o J. Encontramos, ou seja, aí você fazendo isso, nós vamos encontrar, você vai encontrar quem é o 666. Olha, por favor, eu falei que era forte, é forte, mas é necessário. Estamos nos últimos momentos, nas últimas horas, estamos por um fio. A qualquer momento, Yeshua vai rasgar o chamaim. E vai vir para que se cumpra todas as coisas que já foi revelada para esse tempo. Aleluia, aleluia. Aí, é fácil de encontrar, se tornou fácil, né? De encontrar quem é o imaginável, né? 666. Por isso que está escrito que ele enganaria todas as nações, porque ele é o usurpador, ele é o adversário que ele é a árvore da morte, a árvore da condenação, a árvore do abismo, a árvore da perdição, a árvore da operação do erro, do pecado, que se contrapor à árvore de tudo que é inverso, tudo aquilo que é inverso, a que eu acabei de falar, como que é a nossa Torá viva, Yeshua, nosso Mashiach, nosso ungido, para nos furtar, e continuar nos furtando, na verdade, a nossa oportunidade única que temos nesta raia de salvação. De salvação. Aleluia, aleluia. 666. Colocamos o que só passou a existir no latim, no grego, ou seja, o J só passou a existir no grego, no latim, muitos séculos depois, como o ensino da substituição, por exemplo, tá? Que Israel agora não é mais povo do Eterno agora é outro, é outro povo, nós sabemos, né? E o outro esquecer oponha terrivelmente a Emet, ou seja, a verdade da salvação. A verdade da salvação que o Eterno e o de Rei vai de Rei abra os nossos olhos, porque a hora do opositor ao Salvador, ou seja, a hora de Hassatã, tá? O opositor, do enganador, do mentiroso, do ministrador de sinais e prodígios de mentira, ou seja, aquilo que ele provoca, aquilo que ele mesmo aparentemente dá uma solução e que depois novamente torna ardilhosamente agir de maneira que ele consegue seu propósito principal. Não só roubar a vida temporânea da pessoa, mas furtar-lhe a salvação que dá vida eterna. Bendito, abençoado seja o nome de Rei, vai de Rei, o Elohim, o Errat, o único, o Bará, criador e mantenedor de toda a criação. A hora do opositor ao Salvador, Yeshua HaMashiach, que é o nosso Salvador, é o Salvador, tá? A hora que desde o 4º século, ou seja, o enganador, tá? Que desde o 4º século, Hassatã vem enganando todas as nações, povos e língua. A hora final dele chegou o seu basta da parte
do Eterno para ele, ou seja, e para o Eterno então aplicar todo o mispate, os mispatim, ou seja, os juízos que para ele já está ordenado, decretado, né, e bateu o martelo para se cumprir a sentença, como já está, não só a ele, todos os quantos, e tem a sua marca, que é Sheker, ou seja, que é Sheker é mentira. Sheker é mentira, porque ele é uma mentira, ele é um engano, ele é o usurpador, ele é o ladrão. Aleluia, aleluia. Então está na hora, dentro do Eterno, fazer justiça, Tzedeque, a todos aqueles que têm sido enganados, seduzidos por ele, inclusive, ou seja, a todo tormento a qual ele levou milhares de pessoas a proporcionar ao povo do Eterno, à nação de Israel e todos quanto tinham como regra de emunar a sua Torá. Na sinceridade do seu coração ou no conhecimento. Muitos não tinham conhecimento, mas tinham a sinceridade do seu coração, do seu leve, a qual o Eterno ele sonda. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aleluia. Compartilhe. Todos precisam urgentemente ter este conhecimento. Que Baruch Hashem, Baruch Hashem. Observação. A execução no madeiro em forma de cruz, ou seja, na cruz, não é nem cruz na verdade, aqui é um crucifixo, a cruz tem que ficar no meio, né? O madeiro no meio do outro, aquilo ficou na altura, o madeiro está atravessado, ficou o quê? Ficou na altura dos ombros, dos umbrais, então aquilo não é cruz, aquilo é um crucifixo, tá? Crucifixo. E no crucifixo, nós sabemos quem é representado, né, num crucifixo por esses crucifixos como Salvador. Sabemos muito bem, não podemos fechar nossos olhos para isso. Né? Observação. A execução no crucifixo, né, que o pessoal chama de cruz, que não tem nada a ver com cruz na verdade significa sinal, tá? Crucifixo era um método romano. Era um método romano e não judeu. Os romanos tinham como uma diversidade, ou seja, esse método de crucificação, ou seja, de levar as pessoas a óbito, num extenso sofrimento, inclusive em vias públicas, onde todos pudessem ver aquela pessoa morrendo aos poucos ali, né, e aquelas pessoas podiam sentir não só medo de Roma, mas terror, né, de Roma, ou seja, nem sequer, para que as pessoas nem sequer pudessem pensar em se levantar contra Roma, ou então soubesse qualquer pessoa, família, qualquer um de Israel ou não de Israel, que estivesse entre eles, que estivesse elaborando qualquer tipo de rebelião, ou seja, de confrontamento, né, de enfrentamento a Roma, essa pessoa pudesse o quê? Pudesse ser delatada, e essa pessoa não só delatada e temer de terror de passar por tão terrível morte pública pendurada, né, no madeiro, né, em forma de crucifixo, né, que foi renomeado nas traduções como cruz, ou seja, como cruz. E não judeu. Judeu nunca teve esse tipo de execução de pessoas, que é execução no madeiro em forma de cruz. A pessoa era levada para o madeiro depois de morto, isso é no judaísmo, na Torá, está bem claro, tá?
ela depois de morta, aí e não ficava até a viração do dia seguinte, no outro dia, até morrer, não. Tá? Ele quando era, antes de virar o Yom, o dia, tá aqui o dia do Eterno, constituído pelo Eterno, ele não vira às 24 horas, meia-noite, tá? Mas ele vira assim às 18, mas ele não vira no pôr do sol, que está aproximadamente 18 horas, 18h30, vira no pôr do sol, tá? No entardecer, para anoitecer, ou seja, da Erev, entardecer, para a Laila, ou seja, a noite, ou seja, que é o anoitecer, aí já começa, né, o fuso horário de um novo Yom, de um novo dia de 24 horas. Aleluia, aleluia, aleluia. É o Dalit, ou seja, a cruz, tá? A cruz, tá? Essa cruz, tá? No alfabeto hebraico, tá? Ela tem tem equivalência de 400, e a sua revelação de ler como forma de letra do alfabeto é a letra TAV, cujo valor numérico do TAV é justamente 400. Se formos extrair a raiz, nós vamos encontrar o número 4. O número 4, ele aponta para o que? Ele nos leva para o quarto mitzvot, o quarto mandamento, né, conhecido como os 10 mandamentos. O quarto mandamento é justamente o que? A raiz que nos leva à palavra Tav, né, cujo significado é sinal. Só que não é o sinal do anti-machia, de Rassatã, é um sinal do Eterno, é o sinal que o Eterno constituiu, que tem sido usurpado de nós de todas as formas, com todas as forças possíveis do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Então nós vamos encontrar a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, tá? Ela equivale, sua raiz é a raiz número 4, que nos leva para o quarto mitzvot, o quarto mandamento. E o que é o quarto mandamento? É justamente o que? Aquele que nos adverte, como o Eterno advertiu lá no princípio, em Bereshit, após ter criado todas as coisas, no 7º dia, nos adverte a guardar o dia de sábado, ou seja, Shabat, porque é o dia do Eterno, é o dia de Yeshua, o Mashiach, é o dia do homem, ou seja, Yeshua HaMashiach, o Ben-Ar, ou seja, o filho do homem, o quê? Isso que significa que o Shabat também é nosso, porque no Shabat, no sábado, o Eterno descansou de todas as suas obras, e nós também no Shabat, ou seja, nós devemos descansar de todas as nossas obras, porque o homem não foi feito para o Shabat, entendeu? Mas o Shabat foi feito para o homem, ou seja, nós Beniada, seres humanos, tá? Somos senhores do Shabat, tá? Porque o Shabat é um dia para nos servir, para servir o Eterno e nos servir a nós, como que? Como um dia de descanso. É um dia de descanso, para nos servir como um dia de descanso. Trabalhamos 6 dias semanais, mas no Shabat o Eterno separou, santificou esse dia, né, para descanso, para descansar de tudo quanto ele havia feito, de todo o trabalho, de toda a sua obra, entendendo? E também o que nos advertiu para que nós seres humanos, lá em Bereshit, tá? Depois lembra Israel, né? Novamente deixou escrito para nós seres humanos que o Shabat ele é do Eterno,
como outras, como no livro de Yeshayahu, no capítulo 58, você lê lá, Yeshayahu, ou seja, conhecido como Isaías, capítulo 58, você guarda lá que o Eterno, ele nos dá uma profunda revelação quanto à guarda de Sion. Inclusive adverte o povo de Israel que estava se esquecendo, né, de guardar esse dia, que é o dia Kadosh, o dia santo do Eterno, porque Kadosh, Kadosh, ou seja, santo, santo, ele assim o é. Né? É um dia de descanso. Você lê também ali em Matiarro, conhecido como Mateus, tá? No Bessorá, no Evangelho, tá? Você lê ali no capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Do capítulo 11, do 25 até o 30. Ou seja, você vai ter ainda mais esclarecimento do que eu estou falando. Então, 666. O que era tanto especulado, impossível, ficava só na imaginação do eu acho, do achismo, entendeu? Agora você tem a revelação. Você mesmo siga essa regra, a qual aqui está revelada por você, que dá do original, da nossa raiz como DNA, ser humano, né, como a língua, o idioma oficial do Salvador, siga essa raiz, esse princípio, daí você vai chegar, vai ser revelado dentro do livro, para você nenhuma dúvida, e vai te proporcionar você a fazer um corretivo. Os humildes são justamente aqueles que pensava que sabia tudo e não sabia nada. É aqueles que reconhecem publicamente que pensava que mas não é nada. Reconhece diante de quê? Diante do Eterno, diante dos seus irmãos, e faz techuvá, ou seja, passa um corretivo, começa a fazer um corretivo, e agora a praticar tudo como deveria estar praticando desde o princípio, desde o início, desde o princípio. Baruata Adonai, bendito seja tu, Adonai, desde o princípio, a oportunidade única. Aproveite, porque não sabemos, né, o que será daqui a pouco, alguns segundos, ou se vamos alcançar o amanhã. Não sabemos. Então aproveite esta oportunidade e compartilhe, porque essa verdade não é somente para mim, não é somente para você, mas é para todos nós, seres humanos. Beni Adam, filhos de Adão e Havá. Havá, mãe de todos os viventes, né? E Beniada, que é o ave, o pai. Aba é o papai, né? É o pai de todos nós seres humanos, da linhagem humana. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, bendito seja Brahá, para todo e sempre, o Tová, o Mideká, e o de rei, o bom e doce. Aleluia, aleluia, aleluia.